A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Maranata Cast. O meu nome é Celine. Eu sou o Johnny. Ora bem, Jesus! Hoje estamos aqui com o nosso diácono Tiago Barbosa. Seja muito bem-vindo. Nos conte um pouco de quem o Senhor é, de onde veio. Nos conta um pouco. Eu estou aqui na Suíça já há bastante tempo. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar junto com vocês, dividindo um pouco a nossa caminhada com Cristo. Voltando ao assunto, Celine, eu estou aqui na Suíça, vão fazer 18 anos já, né? Me casei com a Mayra, vocês conhecem. E durante muito tempo, eu não sei se eu devo falar, né? Fale, Mas esteja à posso, vontade, posso, pode posso falar. iniciar? Durante muito tempo, é, ela teve a função, né, de carregar a nossa casa, né, ali nas costas em relação ao evangelho, até acontecer ali a minha conversão, né? Uhum. E o senhor já teve algum. Assim, como é que foi a sua juventude? Nos conta um bocado, porque você disse-nos agora que você não estava no Evangelho, então você era do mundo. Como é que foi a sua juventude? Exato. A minha juventude, a minha infância, a minha juventude ali, a minha adolescência e até os 20 anos, eu passei no Brasil, morava no Brasil. É, a minha mãe, a minha irmã, né, Uhum, vem de uma religião, eles vêm de uma religião da Testemunha de Jeová. uhum, E, né, até uma certa época eu tinha que ir junto com eles, né? Assim, depois eu decidi já não ir mais e não uhum. ia. E me envolvi no trabalho, acabei ali me formando, né, na minha área, até um dia chegar aqui na Suíça, né? Vindo de férias, passei um bom tempo aqui, acho que foram 6 meses de uma só vez, né? Na Uhum. época permitia com um papel ali, a minha tia conseguiu fazer isso tudo e eu fiquei aqui durante 6 meses. Sim, então você está a dizer que a sua religião antes era Testemunha de Jeová? Não, da minha Da família, sua né? família. É, Então na você tinha realidade, na alguns. realidade, assim, é, Era, como se nos católicos dizia assim: "Católicos não praticantes". É, a família vai, mas nós não vamos. é É tipo mais ou isso. menos isso. Na realidade, eu até ia, né, com a minha mãe, tinha ali aquela religiosidade de estar Sim. presente, né? A minha mãe sempre me puxando, porque eu sempre fui muito desligado a isso. Uhum. E eu, assim, eu fico até, eu vejo em tudo isso o poder de Deus, né? Que eu nunca me encaixei em nada desse tipo. Sim. E nada que me prendesse assim, dessa forma, né. Uhum. Mas enfim, Jesus ele chega. É bom. É. É bom. Então, e o que é que você ocupava, assim, o seu dia a dia quando estava no mundo? O seu coração, os seus pensamentos? Nos conta um pouco. Isso lá na juventude? Sim, Ah, ou antes, porque o senhor é assim, eu não quero dar spoilers, perdão, mas até antes do seu momento de conversão, pode dizer assim. eu sempre fui muito ligado, primeiro aos esportes, né, e depois, de um tempo, eu comecei a muito me dedicar ao meu hobby e fazia ali meus carros para os Sim. eventos e tal, e eu perdia todo o meu tempo com isso. A minha família ficava ali em segundo plano, Uhum. e naquele segundo plano ia para o terceiro plano e o meu foco era montar os melhores carros para levar para os eventos E e era era isso. essa a minha rotina Uhum. pós-trabalho, né. Então o meu tempo era todo dedicado a isso. Já tinha o Davi, a Maria era pequena, e eu trabalhava praticamente de domingo a domingo e aquele resto de tempo que eu tinha, né, até Uhum. porque ficava praticamente sozinho, porque a Mayra ia para a igreja nas terças
terças e eu acho que naquela época tinha alguma coisa na quinta-feira. Não, terça, sábado e domingo. Terça, sábado e domingo. Quinta, sábado e domingo, perdão. Uhum. Então, eu chegava do trabalho e esse era um momento que eu ficava praticamente sozinho, porque, né? E aí eu aproveitava pra continuar o meu hobby ali. Sim. É, Quanto tempo faz que o senhor está aqui na Suíça? Johnny, eu não me recordo ao certo, certo, assim, os meses, mas eu quase 18 anos. Quase 18 É. anos. E o senhor é cristão. Agora, sim, sim, há um tempo atrás, Como foi que o senhor, se tornou cristão? O senhor teve um encontro com Jesus? Como foi esse encontro? um encontro Se com Jesus. É, varão, o encontro com Jesus é uma coisa assim gloriosa, gloriosa. E eu falo assim porque deve ter sido para todas as pessoas que conheceram Jesus dessa mesma forma, se não sim, mais forte. Jesus, ele quando entra, em nossas vidas, ele entra para consertar, ele entra para direcionar, ele entra para Glória a Deus. salvar, para libertar, para curar. Ele entra no pior momento, no melhor momento, ele entra e muda. No momento exato. Exatamente. Hum. E você queria falar alguma coisa, Celina? Perdão, Não eu faz mal, entrei, desculpa. não faz mal. E- Eu queria dizer assim, mas conte-nos um pouco do seu testemunho. Como é que foi, assim, o encontro? Você foi à igreja? Alguém falou a palavra para o senhor? Porque você estava a dizer que a sua esposa ia à igreja e você não. Assim, Então foi uma oração ouvida da sua esposa? Como é que foi? Nos conta um pouco. é uma longa história. Vou falar aqui se vocês quiserem Sim, pode falar à entrar vontade. com outra pergunta, pode ficar à vontade. Mas e eu Esteja à vontade. vou Esteja à continuar vontade. falando, né? É, foi assim, a minha esposa ela sempre deu muito testemunho de crente dentro da minha casa, de mulher, de Deus. Uhum, Só que eu sempre fui uma pessoa que, como eu disse agora anteriormente, nunca fui muito ligado a isso. Então, se você não conhece, você não é muito ligado, automaticamente você despreza aquilo, porque não é do teu interesse. Então eu não tinha interesse, mas ela sempre deu testemunho de cristão verdadeiro e genuíno dentro da nossa casa. É uhum, impressionante como funciona. Você ser um cristão e dar testemunho de Cristo, uhum. mostrar Cristo na vida. Ela nunca me forçou, ela nunca me obrigou, nunca parou com a Bíblia na mão e falou: "Você tem que". Não, as atitudes dela, com um prato de comida, Uhum, às vezes eu ali doente, com remédio, com um chá, com um conselho. Sim. "Olha, você tá trabalhando demais, cara, eu acho que isso tá te prejudicando a tua saúde, tá", sabe. E você acaba enxergando Cristo, mesmo não aceitando, não uhum, entendendo nem Uhum, conhecendo quem é Cristo. sim, Fala: "Poxa, né, alguma coisa tem". Só que a Bíblia ela fala por si só, né. A palavra do Senhor vai dizer, né. E a gente acaba olhando a situação e deixando de lado, pelo fato de ser uma pessoa da sua família, que está falando sim. de Deus para você. uhum, Por mais que ela dê exemplo. Então o que que acontece? Deus vendo tudo aquilo, ouvindo as orações, porque a minha esposa, ela sempre foi uma mulher de oração. Eu nunca cheguei em casa e vi a minha esposa de bobeira. Uhum. Uma agonia, Um uma posicionamento. angústia, sempre chorando, sempre orando. Eu, que coisa Uhum. triste. Toda Todas as vezes que eu chego, eu encontro essa mulher chorando. Não é possível. Imagina, Celine, que agonia. Você do mundo, Johnny, e encontrar todo dia sua mulher choradeira, que é isso? sim. Bom, e o tempo foi passando Sim. e Ah, a melhor forma de demonstrar o amor também é através das atitudes, do comportamento e dessa forma a esposa do senhor só demonstrava o amor que ela tinha. exato. Ela Sim. demonstrava o amor por mim, né, e pelo evangelho também, porque com ela eu aprendi o valor que Cristo tem. Você não joga
um diamante precioso para qualquer um. Sim. Você oferece aquilo de maior valor para aquela pessoa que tem desejo em usar aquilo com cuidado, com carinho, com amor. Ela nunca jogou a preciosidade que ela tinha assim em mim. Não, você tem que ser Sim. nunca. E para as pessoas lá em casa terem uma noção, quantos anos a sua mulher orou por si? Só 10 aninhos. Só foram. Então, é basicamente, não tenham pressa. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Deus tem o tempo determinado para tudo. É. O tempo Eclesiastes perfeito. capítulo 3, a partir do verso 2, vai dizer. Há tempo determinado, né? Todas as Para coisas. todas essas coisas Sim. debaixo. Mas eu nem levo a minha situação a esse ponto. Sim, mas eu quero transmitir que as pessoas não percam a esperança. Exato. Não percam a fé durante o processo. Porque muitas das pessoas Aleluia. perdem a esperança, a fé no processo por passar 1 ano, 2 anos. Pode demorar 10, pode demorar 20. O importante é que a pessoa encontre Jesus. Aleluia. E é isso. Glória a Deus. Sim. Verdade, Celine. Ali quando o Johnny fazia essa pergunta, eu não sei se a gente pode ir fazendo por etapa, eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu vou continuar falando. Se Fala. você quiser me interromper, Johnny, Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. tá bom. Se você quiser me interromper, para eu concluir essa parte, né? Esteja à vontade. Amém. Foi uma coisa tão linda o que aconteceu, porque a minha situação, o meu primeiro contato com Cristo, assim, forte, né? Porque hoje eu olho e vejo que a minha esposa, ela plantou, ela colocou essas sementinhas na terra e foi regando com as lágrimas dela, sabe? Quando você cava fundo, ela cavou uma semente muito fundo, ela cavou um buraco muito fundo para jogar a semente. Sim. O grão de mostarda. Foi muito fundo o buraco que ela cavou. Sim. Foi muito fundo. O buraco foi tão fundo, Johnny. Foi tão fundo que já ali no final do ano, no processo ali para Deus entrar dentro da minha casa de verdade, né? Eu fiquei 1 mês fora de casa. Eu fiquei 1 mês fora de casa. Saí de casa, me separei, já não aguentava mais. Uhum. A situação foi piorando, eu não aguentava mais, não suportava mais ter uma esposa crente. Não Mas suportava o que é que o mais. incomodava? Era o facto dela chorar muito ou era... Era o fato de me sentir oprimido. Uhum. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele incomoda, cara. É a treva. Quando você tá em treva, Jesus Cristo, ele incomoda. O Sim. brilho de Cristo. E ela começou a brilhar muito forte. A Mayra Glória começou a a Deus. brilhar forte. Aquilo me incomodava. Eu falei, não vou Uhum. ficar mais. Eu quero o meu mundo. Eu quero poder beber minha cerveja, fumar meu cigarro. Eu quero poder mexer nos meus carros em liberdade. Eu não quero ter uma mulher santa. Sim. Porque muita gente tem o olhar de santidade como: "Ah, não posso tocar, aquela pessoa não peca". Nós somos eternos pecadores, nós vamos pecar para sempre. Aquilo que temos de tentar fazer é pecar cada vez menos. Porque nós não nos podemos comparar com Cristo, porque Cristo não pecou, né? Então nós não nos podemos comparar com Ele. Nós temos é que tentar cada vez diminuir menos a nossa carne, através de palavra, oração. E é assim continuar a nossa vida. Jejum, que é muito importante. E continuar assim a nossa vida e não dizer assim: eu não, nós somos santos, nós não somos santos, nós somos nada. Aleluia. E é assim, e continuar. E você estava a dizer que então a sua esposa orou por si, que depois começou a se incomodar com a luz de Cristo. E qual é que foi o momento que você disse assim: Jesus existe e eu vou aceitá-lo? Olha, essa foi uma parte assim que eu não consigo identificar muito bem as datas assim, mas depois que eu voltei para casa, a minha a minha estratégia a minha estratégia era fazer com que a família dela conseguisse enxergar que ela estava errada no ponto de vista dela e eu estava certo. Para quê? Para eu poder ter um divórcio justo. É.
terminar com a minha razão, com o meu eu. Eu estava certo, não dá pra ficar com essa mulher. Porque muita gente utiliza isso a dizer que os cristãos são malucos. Ah, mas isso aí, Sim, isso aí é então, uma realidade para o é, mundo. Era uma realidade para mim e continua sendo uma realidade para aqueles que não entenderam Cristo. sim, Aqueles que não enxergaram e não passaram é, por uma experiência com Cristo, e nós cristãos precisamos ter misericórdia sobre isso, sim. sobre esse assunto tão delicado, porque é difícil entender. É difícil entender, Johnny. É muito difícil. E aí o que que acontece, Celine? Voltando ao assunto, é, um belo dia, uma situação muito difícil, a gente passando por problemas Uhum. de relação, né? No relacionamento, a gente já não se acertava mais. E aí ela me faz um convite ao pastor, não me avisa nada, ao pastor da nossa igreja, que é o pastor Anderson. Foi ele que me ganhou para Cristo, né? E Glória a Deus. é, olha, é lindo essa história, acompanhe. E ele foi convidado para ficar lá em casa, porque quando ele veio ficar na direção dessa igreja aqui de Berna, né? Ele, na congregação de Berna, antes era o pastor Adilson que fazia toda essa Viagem. viagem. Uhum. Então o pastor Adilson decidiu colocar o pastor Anderson aqui para auxiliar, né? Os irmãos daqui. E glórias a Deus por isso. Só que nesse período o pastor Anderson ainda não tinha uma casa. Ele estava naquele processo de conhecer os irmãos, ter uma boa comunhão, Uma que é intimidade. precioso. O que ele Uhum. fez foi precioso. Na casa de cada um irmão que ele ficou, na casa. A verdadeira comunhão é isso. E eu falo sempre para ele que ele é um jovem sábio, o Anderson. O pastor Anderson, ele é um jovem sábio, por quê? Porque ele, ele, ele entrou dentro da minha casa cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos andar vazios do Espírito É de Deus. importante. Não podemos. Em hipótese alguma, pode ter certeza. Eu nunca parei para entrar nesse detalhe com ele, mas eu, eu, eu fui impactado por Deus através da vida dele, cara. Você Aleluia. sabe o que é uma pessoa entrar dentro da sua casa com a luz e com poder e cheio de unção e sem falar nada? Vocês sabem como ele entrou na minha casa? Não. Eu já tinha tido uma discussão cedo com a minha esposa, antes de ter ido pro trabalho. Mayra estava ali, a gente estava num pé de guerra. Uhum. Eu cheguei, a gente tinha tido outra pequena discussão a respeito da situação. Pessoas que eu nunca tinha visto entrar dentro da minha casa e ainda ficar a dormir, É tipo, Kinder Surpresa, estou aqui. não é? É. Quem te autorizou pra entrar aqui? Aí eu falei assim pra ela, bati assim, perdão, bati nela assim, falei assim, eu vou colocar ele no lugar dele. Foi bom você ter feito isso. Uhum. Vou mostrar pra ele o que eu acho sobre um pastor. Ponto. Ele chegou. E aí quando ele chegou, ele fez assim, ó, ele entrou, eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Guardem isso, ele entrou assim na minha casa. Ele entrou com a mão levantada, abençoando aquele lar. Glória a Deus. E eu com tudo aquilo no meu coração de ruim, de Sim. negativo, de mundano, de Uhum. pecador, de coisa ruim, de ódio, enfim. Ele sentou, tivemos ali a nossa apresentação, ele se apresentou e eu me apresentei para ele e foi uma conversa e era fim de ano, né? Eu sempre tive o costume de colocar queijo, pernil na mesa e tal, de Uma começar uma tabuazinha. tábuazinha de frios, né? Aí Sim. conversando e tal. E eu olhei para ele e guardei a palavra para ele. Falei assim, pastor, mas olha só, vou falar uma coisa contigo. Antes de mais nada, é isso. Foi as únicas palavras que eu consegui falar de mal para ele. Uhum. Que eu não aceitava isso, que eu não aceitava aquilo, que eu não aceitava aquilo. E ele me deu razão. Falei, Thiago, você tem razão mesmo. É verdade. Aquilo me constrangeu de uma certa forma que eu parei de falar daquilo
e fui para onde eu sabia trabalhar. Fui para minha área, para o meu campo. Comecei a falar ali das minhas alegrias, onde eu tinha a minha falsa alegria, que era mexer nos meus carros e para os meus encontros, buscar os meus troféus Uhum. ou creiam, ele me ouviu sem entender e sem gostar de carro até as 2 da manhã. Alegre. É verdade, pô, que isso, que maneiro, que legal. Quando eu descobri, eu falei, cara, como o Espírito Santo de Deus é estratégico. Como o Espírito Santo de Deus usa as pessoas. Como as pessoas se deixam ser usadas quando estão cheias do Espírito Glória a Santo. Deus. Mas calma aí. A gente estava ouvindo o senhor falar e quando o senhor disse que entrou dentro da casa e que incomodou porque como se fosse uma luz que estava entrando, isso só mostra para nós o quão é importante a gente ser luz nos lugares onde a gente entra. Por isso, a Bíblia mesmo ela fala que o nosso corpo é uma casa, o nosso corpo é um templo, o nosso corpo é um santuário. A pergunta fica é: quem é que habita nessa casa? É. Quem habita no nosso corpo? O Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? Onde tem Espírito das trevas tem morte. Onde tem o Espírito de Deus tem vida, tem luz. Aleluia. E a Bíblia também nos ensina que quando Varô, Jesus. você vai me quebrar, Não, quando Jesus entrava dentro da casa, que a paz seja nesta casa. Sim. Que a paz de Cristo seja nesta casa. É. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, cara, quando o pastor Anderson entrou naquela casa, maluco, foi uma paz que eu não consigo, assim, explicar aqui pra vocês. Uhum. Não consigo explicar aqui pra vocês, porque vocês sentem essa paz. E aí, no final daquela conversa que ele teve, que ele, na realidade foi um monólogo, né? Porque só eu falava. E ele E só ele ficou me escutava. ouvindo. No final daquilo, a minha esposa estava na porta de um quarto e a esposa dele na porta de outro. Todas as duas constrangidas com aquilo, porque a minha esposa tinha passado uma. A Mayra tinha passado uma, uma coisa ao meu respeito, que ela via constantemente, só que não foi assim a abordagem, foi totalmente ao contrário. Uhum. Então as duas estavam ali e o pastor. Eu posso a chave da tua casa? Eu falei, sim, pastor. Pode? Ele, eu vou orar aqui, pelo teu bairro aqui. Falei, pode? Olha a pergunta que ele fez de intimidade. Eu posso pegar a chave da sua casa? Ele já tinha, ele já sabia o que estava acontecendo. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de É. Deus, o Glória a Espírito Santo de Deus. Deus move. Move Guia. ela para uma pergunta, para uma resposta, para um chamado. E esse homem, ele entrou na nossa casa Não só na casa, lotado mas do também no Espírito. coração. Ele entrou. O Espírito Santo de Sim. Deus entrou. Glória a Entrou Deus. naquele lugar. Eu vi Jesus Cristo entrar dentro da minha casa, cara. Eu vi Glória Jesus a Cristo. Deus. Não é idolatria ao homem. Uhum. Eu estou falando de Cristo aqui. Nós estamos falando de Cristo, do Espírito Santo. É por isso que é o conselho que eu dou a cada um de nós, a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa câmera. Sejam cheios. Sejam cheios do Espírito de Deus. Porque Ele é o único capaz de convencer. Ele é o único. Nós não conseguimos. Mas quando você anda cheio do Espírito Santo de Deus, a estratégia vem, a direção Aleluia. vem. E é assim que funciona. Esse homem, voltando ao nosso assunto, esse homem, ele saiu com a chave da minha casa. Eu fui dormir. Mas eu não fui dormir. Eu fui ficar de olho no meu quarto. Ele chegou umas 4 horas da manhã. Ele passou 2 horas ali embaixo, andando de um lado e para o outro. Orando, intercedendo pelo bloco onde eu moro. Qual o ser humano racional que vai chegar ao ponto de abençoar o local de uma pessoa que ele nem conhece? Abençoar aquele lugar, para aquele lugar seja um lugar abençoado. Porque ele já sabia. Ele, lotado de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, para que aquele lugar ia servir, ele já sabia.
E ele, pelos olhos da fé, ele desceu aquele elevador e ficou orando do lado de fora, ao redor daquele bloco inteiro ali, daquele Claro. prédio todo, e voltou para casa. No dia seguinte, tinha o culto, acho que isso foi na sexta-feira à noite. No dia seguinte foi um sábado, né? Uhum. E ele tinha um culto de oração. Aí a gente fez ali um café da manhã. E eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que ele tinha esse costume de ir lá para casa. A gente tomava um café da manhã e ia pra garagem mexer nos carros. Que ele também gostava muito disso. Era a minha vida. E por acaso esse menino passou lá. E o pastor, eu não sei o porquê a gente entrou nesse assunto, e ele começou a falar de Jonas na baleia. É uma pregação de criança, né? Uhum. Não parece, né? A musiquinha ali. Foi exatamente assim. Só que era tão puro, era tão real, era tão sobrenatural, que eu conseguia sentir o cheiro da maresia da praia, do jeito que o pastor falava, eu via a história acontecer, eu olhava, eu falava, uau, O cara, efeito da palavra. que esse cara tá falando? Eu falei pra ele, e aí o horário, o café da manhã passou, foi pra um brunch, né? Uhum. Ali 1 hora, e ele olhou pro relógio, poxa, eu tenho que ir. Eu falei, não, você vai, mas você vai terminar de contar a história. Você vai terminar de contar essa história aí. Ele foi pro culto. Só que ele foi pro culto sem hora pra voltar. E ficou eu ali e o À meu espera amigo de à terminar. espera. Ele não chegava, meu amigo foi embora. Eu falei, amanhã você aparece aí. Foi mais ou menos isso. Cara, no outro dia, quando ele começou a falar, né, da situação em que Jonas tinha sido engolido e tal, e que toda aquela coisa tinha acontecido desde ali de Jonas ser jogado, ser atirado no mar, até ele tá indo pregar para uma galera que não tinha, que ele não tinha o desejo de estar fazendo aquilo. Enfim, aquilo dominou o meu coração. Aquilo foi, assim, impactante, cara. E da mesma forma, A mensagem. a mensagem, e da mesma forma aconteceu. Como no sábado, aconteceu no domingo. A hora passou. Poxa, me desculpa, a gente tem que se arrumar, eu tenho que me arrumar, a gente tem que arrumar minha família. E eles começaram naquela, o Felipe toma um banho, o Mateus toma um banho, eles eram pequenininhos. Toma banho, e a Eli se arruma, o pastor toma um banho, se arruma, todo mundo. Olha, Tiago, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder estar na tua casa. Foi uma bênção, foi um prazer, uma alegria muito grande ter te conhecido. Assim, cara, falando comigo, e eu comendo aquela. Porque quando ele falava comigo, quando ele começou a falar comigo, eu comecei a sentir a unção de Deus através da vida dele, cara. Sem saber o que era. E o mais impressionante é isso. Sem saber o que era. Aquilo foi dominando. E o que que ele fez? Ele se despediu, agradeceu como um homem de Deus, abençoou a minha casa e foi. Quando a porta bateu, eu fui, peguei no braço da minha esposa e falei assim: que esse cara tá achando que é? Como pode um pastor entrar dentro da minha casa? Como pode um homem de Deus não fazer um convite? Ele não me fez um convite para ir pra Para ir à igreja. igreja. Não fez. Não Olha aqui, fez. não fez. Não me pergunte o porquê e nem pergunte a ele, porque ele não vai saber responder. Mas eu te falo, eu escrevi na minha mente, eu falei, esse camarada tem alguma coisa, eu vou descobrir. Falei pra minha esposa, eu vou lá ver o que que ele vai pregar. Botei a minha roupa E foi lá. e tô até hoje. Glória a Deus. E ainda se lembra da palavra de Jonas. Eu me lembro de tudo, é porque é uma longa história, mas eu quero, né, vamos olhar direitinho aí o que que você, porque pode ser que eu diga alguma coisa Esteja à vontade. e tenha a ver né? Mas Esteja à vontade. calma aí, o senhor está dizendo que por causa da mensagem o senhor foi tocado e até hoje Por causa da está na igreja. mensagem, exatamente, por causa da mensagem, eu fui tocado e conduzido a ir até a igreja, né? E através dessa primeira ida à igreja, eu conheci o grupo de oração.
Uhum. né? Conhecia o culto, eu já tinha ido algumas vezes e tive experiências horríveis. Assim comigo mesmo, né? Na Sim, sim. realidade, a igreja, ela não é um problema. A igreja, na realidade, ela é a solução para todos os problemas. Uhum. A comunhão. É. Eu costumo dizer que a igreja, ela é a arca, né? Tem papagaio, tem periquito, tem todo tipo de animal. Tem o elefante, tem o leão, tem as ovelhinhas, tem cabrito, tem. Já viu o galo? Dorme com o galo. 3:30 da manhã, o galo tá lá cantando. E você, eu quero dormir, mas ele tá lá te incomodando. Já foi numa fazenda, numa roça? É assim. Então aí você tem um passarinho. Uhum. Você tá ali querendo pescar e fica o passarinho apitando ali atrás. Como você vai pescar? Tirando a sua concentração. Então, eu costumo dizer que a igreja é assim. A igreja, ela não é um conto, uma coisa que as pessoas pensam lá fora que tem que ser. Porque não é. A igreja ela é instituída por pessoas, e pessoas são falhas, Sim, e todo lugar tem falha. Só que na igreja tem vida. Uhum. Lembra da arca, quando Noé fez a arca, que ele conseguiu colocar a família dele toda dentro da Uhum. arca? uhum. Junto com a família, ele colocou os animais. Sim, Tinha bastante situações ali que, né, não era uma situação confortável, mas o que que tinha dentro da arca? Vida. Uhum. Fora tinha o dilúvio, dilúvio. morte. Sim, E ninguém ousou pular fora da arca Uhum. naquele momento, Sim. porque Seu tinha morte. um bom ponto. E dentro da igreja existe vida. sim. E é real, é real. Eu tô falando por experiência própria. Ninguém pode tirar isso de mim hoje e dizer que é mentira, porque eu vivi. Eu vivi lá fora no mundo, eu vivi aqui dentro, estou vivendo aqui dentro, e eu costumo dizer, as coisas que eu vivi lá fora, esses 34, 35 anos que eu vivi lá fora, não se comparam com esses 5 anos que eu tenho de convertido. Nada, Parece que soma, nada. assim, aquilo que Aquilo, vivemos no mundo, que sumiu, assim, que somos novas, mas é o meu sentimento de ser nova criatura mesmo. exato, é exatamente Parece que isso. tudo o que vivemos foi Já não, apagado. exato. Exatamente como os nossos pecados. Jesus entrou na minha vida, Sim, Celine, irmãos, quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele entra para fazer mudança. E se você se permitir, se você abrir os olhos, como aconteceu com Paulo, né? uhum, Ali que ele cai do animal, quando Jesus vem falar com ele, Sim. né? E ele ali cego. Né, e depois de todo o acontecido que ele volta a enxergar, é exatamente isso. Quando você está no mundo, você está numa cegueira espiritual que você enxerga as coisas da forma carnal, sim, terrenas. Uhum. E quando você conhece a Cristo, você. Eu costumo até falar, cara, como eu fiquei inteligente. intelectual. Intelectual, porque é um estilo de vida, irmão. Você parece que você tá em outro lugar, você tá surfando Sim, uma outra onda, você fala, cara, Abre os olhos. abre os sim. olhos, Você você fala, eu enxerga. consigo, eu consigo refletir, Uhum. irmão. Pegar a palavra, olhar e ler. Meu Interpretação. Deus, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí você olha, você fala, Jesus, eu tô lendo e tô entendendo. Eu tô lendo isso aqui e tô conseguindo entender. Então, quando Jesus ele entra na sua vida, ele te abre os olhos. Tira as Você escamas. consegue entender, refletir. Você fala, poxa, que homem inteligente. Mas não é você, é porque Jesus entrou É, na tua vida. Jesus Não é é bom. você, é porque Jesus te salvou. Ele te Sim. direciona, ele te mostra. E aí você vai caminhando com ele, né? Vem as batalhas. E assim, como é que a sua família reagiu ao virar crente? É. Assim, a minha família do Brasil, os familiares ou a minha esposa, meus filhos. Os dois. Assim, quando eu me converti, eu fiquei. Eu fiquei. Assim, o primeiro. Eu fui tocado por Jesus na salinha de oração. A primeira vez que eu senti Jesus. Porque eu via todo mundo. Eu via todo mundo
chorando, eu via todo mundo falando, e aquilo me impressionava. Uhum. Fala, como esse pessoal fala esse tanto de língua? Era uma língua que aquilo parecia que eu tava. É Eu sério? vou confessar uma coisa, a primeira vez que eu fui à igreja, eu virei assim para o lado: "Qual é que é a língua que o pastor está a falar? Eu não conheço, É, eu não conheço a língua que o pastor está a falar", assim, inocente, né, inocência, eu não sim. sabia, e eu: Ah. "Qual é que é a língua? Que idioma é esse? Eu não estou a perceber nada". Eu assim: "Que é isso?". E foi exatamente isso. E eu cheguei naquela sala de oração, e aí eu resolvi abrir meu coração. Porque eu estava num relacionamento destruído, disposto a ir embora, e aquela confusão de sentimentos no meu coração. Tinha acabado de entrar uma pessoa na minha casa e apresentar Jesus sem falar nada. Assim, Só dando amor, né. ele apresentou da mesma forma que minha Uhum. esposa apresentava, mas de uma outra forma, porque, né, o meu coração duro não permitiu que eu tivesse enxergado com tanta força Jesus na vida dela quanto foi na vida dele. E eu fui para aquela salinha e aquele povo chorando, de joelho, outros ali prostrados mesmo. Aí eu me ajoelhei também. E, e aí eu disse para Jesus assim: Olha, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Nada, 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 nada. Só tenho os meus pecados. Só tenho os meus pecados aqui para te oferecer, Jesus. Por favor, me ajuda, fala comigo, cara. Quando eu disse me ajuda, fala comigo. Vocês já dormiram em travesseiro de pena de ganso? Você já? Quem É já aquelas dormiu? que saem Aquele da travesseiro, almofada. aquele travesseiro que quando você Mas eu acho coloca, que sim. que quando você coloca a cabeça assim, geralmente tem em hotéis bem caros assim, ou às vezes na própria casa, né? Sim. É um travesseiro muito confortável, que tem umas penas e E você depois até saem sente as penas de vez em alguns quando. Sim, mas aquilo é uma coisa muito boa. sim, E eu senti esse travesseiro tocando nas minhas costas, mas só que muito quente, muito quente. E foi um sentimento de sim. conforto tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando eu me deparei, já estava, assim, já tinha praticamente acabado o culto de oração. Eu chorando, chorando, chorando ali copiosamente, desesperado, e com um papelzinho no nariz ali. Falei, o que que tá acontecendo comigo? Foi rápido assim. Sim. Saí daquele lugar desnorteado. Saí quando eu desci a escada da igreja, na igreja que nós cultuamos ali. Peguei o telefone, liguei pro meu amigo. Falei, eu conhecia Cristo já ganhando ele para Cristo. Foi assim. Falei, olha, você precisa vir aqui na igreja. Vir até aqui conhecer, porque tá acontecendo umas coisas estranhas. Aconteceu uma coisa comigo, você precisa ver. É, e eu consegui trazer ele no outro culto, né? Foi assim, tremendo, tremendo, muito forte, porque Jesus também permitiu que ele tivesse uma experiência. E eu falei pra ele, cara, a gente precisa batizar, meu irmão. A gente precisa conhecer Cristo. Ele falou, "Aí a gente nem aceitou Jesus. Já nem aceitado Jesus. Acredita que eu nunca fui à frente também a aceitar Jesus, eu só me batizei depois. Então, e Não passei esse e eu processo. fiquei. Não, é, exato. E foi. E foi uma coisa assim. Na minha vida, tudo aconteceu. Na minha vida com Cristo, tudo aconteceu de uma forma muito, muito, muito impactante. E não me deu direito a pensar nas coisas passadas. Não me deu direito. Eu não Com tive esse certeza. direito de pensar. Eu não olhei. Eu bebia, eu era viciado em álcool, tinha problemas seríssimos com o álcool. Não tenho vergonha de dizer. Tinha problema com o tabagismo, com o cigarro, porque automaticamente você Um abria uma combina ao cerveja, outro. combinava. Uhum. Tinha problema com os gastos ali desnecessários nos meus carros ali. Aquilo era o meu Deus. E quando eu conheci a Cristo, essas coisas saíram da minha vida sem esforço algum. Saíram. Uhum. É a decisão. Saíram. Tinha um encontro para acontecer, um encontro de carro para acontecer.
em 1 mês e meio antes da minha conversão. O Uhum. meu carro já estava quase todo pronto. Tinha feito pintura, já tinha feito ali tudo por dentro, couro, tinha trocado tudo que tinha que trocar, o motor já estava feito, já tinha as preparações, era só detalhes. Faltava um polimento na carroceria, eram só pequenos detalhes. Esse carro ficou parado dentro dessa garagem. 8 meses. Eu esqueci que aquilo era na minha vida. Eu esqueci do projeto que eu tinha que acabar. Eu esqueci de. Aquilo não é que eu esqueci porque Deus apagou da minha memória. Foi Uhum. porque já não tinha mais valor para mim, sentimental. Aquilo já não me dominava mais. Aquilo já não tinha para mim. Aquilo já não era mais necessário. Eu posso fazer depois. O Já não tabagismo. era mais a prioridade. Não. Sim. Assim como o cigarro e o álcool. Daquele dia, eu não sei mais o que é isso. Glória a Deus. Não sei mais o que é isso. E eu não tô falando aqui que tem que ser assim com todo mundo. Não é isso que eu quero dizer. Eu tô Há o contando aqui processo uma para cada parte, pessoa, né? exato, uma Toda parte do meu gente é diferente. testemunho e a forma em que Jesus Cristo fez, né, na minha vida. Como ele trabalhou. E eu acho que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele sabe como trabalhar. Se ele tivesse feito de repente de uma outra forma, ao meu ver, Uhum. poderia ser uma coisa assim, um processo diferente. Um processo de sofrimento, de repente, né? Uhum. Pra mim ali ficar correndo, voltando, indo e voltando. Entendeu? Sim. Mas Jesus Cristo, ele não permitiu isso. Quando eu aceitei a Cristo, e eu falo que é sempre bom, eu costumo dizer e vou ressaltar aqui, é sempre bom aqueles que estão conhecendo a Cristo se envolvam com pessoas cheias de Cristo. Se envolvam com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Se envolvam com pessoas que falem da palavra, que mostrem Cristo, que vivam Cristo, que sintam Cristo, que passem esse Espírito Santo de Deus. Uhum. Sim. Eu assino em baixo. Eu assino em baixo porque exatamente foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque eu também fui uma pessoa do mundo, né? Então eu, quando me juntei com as pessoas que sabiam mais do que eu, porque eu senti-me burra. Eu não quero dizer assim literalmente, mas eu senti-me burra ao ir para a igreja. Porque eu não sabia nada. E você tá certa. Eu não sabia nada. E E tu depois era. eu. Porque quando o Espírito Santo Obrigada. de Deus não habita, olha, desculpa, Não faz mal. É que é assim, é a eu estava. realidade. É realidade. Eu assim, como é que aquela pessoa sabe tanto? Eu também quero saber. Eu parecia que toda a escola que eu fiz. No que escola? Nenhuma escola nos mostra o amor Não que mostra, Cristo não tem por mostra. nós. Não mostra, Não não mostra. mostra, não mostra. É só imprevisível as coisas que acontecem, como Cristo manuseia assim nós e o nosso espírito, né? Que fica assim, eu fico sem palavras. Mas o senhor há bocado estava a contar que aceitou, batizou e depois de batizar, é assim, a sua família é. Antes de ser batizado nas águas, Sim. eu fui batizado com o Espírito Santo. No Então monte. foi. Ah, sim, sim, Exato. Se sim. você quiser, eu posso até falar um pouco sobre isso. Pode? Você tem alguma coisa pra falar aí, Jonathan? Que eu vi que você queria. Não, tá, mas só para concluir, o senhor tinha dito que é importante andar com quem sabe, com quem tem a palavra, Aham. sabendo sempre que Jesus Cristo ele é a própria fonte da sabedoria. Aleluia. E a Bíblia, palavras que as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, homens que escreveram que foram cheios de Deus, e a Bíblia é a própria fonte da sabedoria. E Provérbios diz que andarás com sábio e você será sábio. Ela abre a nossa mente, abre os nossos olhos, e a gente, aquilo que a gente fazia antigamente, a gente não tem mais prazer, porque a gente agora vê a verdade, enxerga a verdade, Aleluia. e tudo aquilo que é temporário, passageiro, Bendito é o nome do Senhor. a gente deixa, porque já não gera prazer. Uhum. O que gera prazer é aquilo que nos dá a vida. Cristo vive em mim. Sim. Glória a Deus. E
é uma colocação Aleluia. aí através da mensagem que o Senhor está dando. É. Desculpa, eu É não um posso, porque eu ponto. Faz falo muito de mal. Jesus que eu começo a chorar. Para quem não sabe, em casa, o diácono Tiago, ele se emociona bastante. É. Isto é só uma pouca experiência, tá? É. Então, aquilo que eu queria perguntar. ahm, então, o senhor batizou-se no Espírito Santo, batizou-se nas águas. Foi um processo assim, um testemunho lindo, podemos dizer. Como Deus trabalhou, foi lindo. E há sempre aquele momento que as pessoas começam a ver a mudança em nós. A mudança de as pessoas o conheciam como o Tiago no mundo e começaram a conhecer o Tiago em Jesus, cristão. E como é que as pessoas reagiram? Assim, reagiram bem, reagiram mal, continuam a lutar contra isso, porque há pessoas que têm o lado da maldade, dizer assim, ah, não, foi. Está numa. Eu não quero dizer assim esta palavra, numa seita, ou está. Como é que foi assim, familiar de amigos? Como é que o receberam? Eu costumo dizer assim, né? Jesus Cristo, ele é terrível. Ele é o poder de Deus, e isso você tem até que parar para refletir. Parar para refletir, porque quando eu me converti, quando eu conheci Cristo, eu tinha em média, assim, 4.000 seguidores na minha rede social. Sim, E aquilo nesses 8 meses, em 8 meses, caiu para 2.000. E lógico que aquilo causa um impacto. sim. Fala, você fala, poxa, será que eu tô indo no caminho certo? Só que o que eu tinha vivido, o que eu estava vivendo naquele momento, Johnny, foi uma coisa tremenda, é uma coisa tremenda, sobrenatural até os dias de hoje. Eu vejo Jesus é poderoso demais, é vivo demais. Jesus, ele é apalpável se você tiver realmente, verdadeiramente buscando o Senhor, você pode tocar Jesus. Jesus, ele é vivo a esse ponto. E foi aquilo, e eu olhei para aquela cena e olhei para o que eu estava vivendo lá, né? A gente vai falar. Aqueles que não querem ouvir, nós sacudimos a poeira Uhum, e vamos ali adiante. Esse foi um assim, dos primeiros obstáculos que eu tive, porque eu ainda não sabia lidar. E foi bom Deus ter me guardado esses 8 meses dentro dele, dentro uhum. da palavra dele, dentro de, da comunhão com os irmãos que vivem esse estilo de vida. Não tem um surfista que vive um estilo de vida, É, cabelão, a prancha e tal. Eu entrei nesse estilo de vida, troquei as calças, troquei as bermudas, falei, vou vestir o terninho, terno. pô, quero andar bonito, elegante com a minha gravata, vou botar minha Bíblia embaixo do braço, vou começar a ler e tal. E foi assim. Virou um estilo de vida e até hoje é o melhor estilo de vida. Uhum, É o melhor estilo de vida. Eu não tô querendo dizer aqui que você muda seu estilo de vida, que você não vai ter defeito, você não vai ter pecado, você vai ser um santo. Não. Estou dizendo que é necessário que Jesus entre para que você mude. E a mudança com Cristo, ela é dia após dia, até você alcançar a estatura, Uhum. né? E aí, vendo tudo isso, os primeiros momentos foram muito importantes para minha caminhada. Tem um diácono na nossa igreja, o diácono Robson, que ele ali, né, muito alegre, contente com o violãozinho dele. Rapaz, você tem que conhecer Cristo de verdade, rapaz. Você não conheceu Cristo ainda não. Assim, daquele jeitinho, né? Os que não conhecem, o Robson. Crente mesmo vai no monte, rapaz. Você vai ser tocado e tal. E brincando. Só que eu, bruto, né? Vindo do mundo, recém-chegado. Aí eu falei pra ele, então vamos lá no monte e tal. Você, né? Se é isso. Só que pra você ver como o Espírito Santo de Deus é. Quando eu fui saindo, ele voltou e falou assim: mas crente de verdade vai no monte em propósito. Eu falei: o que é isso?
Não sabia o que era propósito. Bem-vindo. Aí ele falou assim, em jejum. Eu falei, em jejum? Eu não vou fazer exame, eu não vou fazer nada. Ele falou assim, Fazer sem comer. análise ao sangue. Você vai ficar o dia inteiro orando, assim, varão. O dia inteiro orando e vai ficar o dia inteiro sem comer nada. Assim, de cara. Poderia ter falado, fica 3 horinhas. É o dia inteiro. Nesse mesmo tempo, eu tinha uma empresa que eu patrocinava. Na época eu já tinha dado início a uma pequena empresa. Eu tinha que fazer esse pagamento. Eu tinha que ir até a Itália, fazer esse pagamento e voltar nesse dia. E eu fui, peguei o carro e fui. Em jejum, chamei esse amigo meu. E no meio do caminho, nós pegamos uma chuva terrível. Terrível, terrível. E o louvor, acho que era da Cassiana. Não sei da Cassiana, eu não lembro o louvor na época. Eu vou lembrar depois, eu vou contar pra vocês. E repetindo o louvor, um monte de vezes. E aqui, ó. Olha só como Deus faz. Eu aqui, eu e ele adorando também. Ele Uhum. tinha sido tocado por Deus, adorando. Glória a Deus. Quando eu vi aquela chuva, a gente começou a reduzir a velocidade do carro. De 120 para 100, de 100 para 80, já não dava para enxergar mais. Eu fechei os olhos aqui, ó. Senhor, por favor. Aqui, ó, com um olhinho assim, ó. Por favor, eu preciso chegar até lá. Por favor, pare essa chuva. Foi assim a minha oração. Pare essa chuva. Por favor, Jesus, eu te peço, nós precisamos chegar até lá. Acabou a chuva. O vidro ficou seco do carro. Uau. Esse menino aqui, ele olhava pra mim, Jesus ouviu, e Jesus está aqui, e aquele louvor, e a gente glorificando a Deus, e correndo, cheguei lá no ponto. Fui falar com o rapaz. Varão, vim trazer seu dinheiro, varão. O cara falou, você tá doido? Um homem que falava palavrão. Um homem que não conseguia falar sem falar gírias. Um homem que não conseguia falar sem modos. Uhum. Do nada, eu encontro a pessoa, eu já falando. Foi exatamente Salmos 40, né? O Senhor, quando ele vem, ele troca nossas vestes, nos tira primeiro do lamaçal, do lodo, daquela sujeira toda, ele tira a gente daquilo, Uhum. dá um banho, limpa nossas vestes, troca o nosso linguajar, né? Coloca na nossa boca os Literalmente. cânticos e a gente começa a falar outro dialeto, começa a falar outra língua ali, Muda. muda, Transforma. transforma. Uhum. E eu não conseguia explicar isso para esse jovem, o meu amigo também não conseguia, e ficou aquela coisa sombria. Eu entreguei o dinheiro para ele e ele tinha que pegar carona comigo para retornar até o aeroporto, esse rapaz. Nós não tínhamos ideia que a gente ia ter que ficar ali. Eu simplesmente falei pro meu amigo, pro esse meu amigo. Falei, olha, nós vamos ficar aqui na porta desse hotel, sim. Nós vamos dar uma carona para ele vai precisar. Se nós não estivéssemos ali, esse rapaz teria perdido o voo. O que eu fiz? Pulei o muro do hotel, comecei a tocar a campainha do hotel, veio o recepcionista, eu falei, olha, tem um rapaz aí dentro que vai perder o voo. Ah, qual é o nome dele? Italiano, né? Qual é o nome dele? Eu falei, ó, Renan, isso, assim, Achuca. Cadê? O cara foi lá, aí foi com outra chave, abriu, balançou ele lá, ó, você vai perder o voo, o pessoal tá te esperando ali embaixo. Uhum. Olha como Deus faz. Aí ele desceu, todo desesperado, como que você... Falei, Deus tá marcando um encontro com você, rapaz. Vambora. Coloquei as malas dele no carro e nós partimos pra cá. De retorno, né, pra Suíça. E naquele meio caminho, a gente falando, né, louvando, deixamos ele no aeroporto. Na volta, pegamos uma chuva de novo, um tempo frio. Quando nós passamos ali do túnel, uma nevasca, muita neve, tudo tempo horrível. O que um novo convertido faz? Ele, normal, ele é natural, ele vai agir Uhum. na carne, no material, né? Eu olhei para a situação, peguei o telefone e liguei para o Robson. Falei, ô Robson, ó, hoje a gente não vai poder ir pro monte não, porque eu vi aqui, tá tudo nevando, tá.
tá terrível aqui, rapaz. Aí ele falou assim pra mim: na minha terra, Thiago, o nome disso é covarde. O Robson, o Acabou, diácono Robson. acabou. Quando ele disse isso, o que que aflora na gente quando a gente está conhecendo a Cristo? Uhum. O ego. Eu falei pra ele: agora nem que pegue fogo, nós vamos. E foram. E fomos. Aí eu passei, deixei as coisas que eu tinha que deixar em casa. E por acaso, nesse meio tempo, o Robson falou: olha, eu tenho que deixar minha esposa lá na casa do pastor. Que elas têm um assunto lá pra conversar. Aí eu falei: já que você vai deixar lá, eu vou falar com a Mayra. Se ela quiser ir, fomos nós pra lá, pra casa do pastor. E o pastor nem tinha ideia que nós íamos pro monte. Uhum. Íamos só o Robson, eu e o Tiba. Nós três. E o Robson falou assim: pastor, vamos subir o monte, nós estamos indo pro monte. Vamos subir o monte. O pastor falou: eu vou lá buscar meu presente. Falou assim. Olha, e aí eu te falo, você vem de um lugar, você acaba de ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Deus troca o teu linguajar, Deus troca, abre os teus olhos, e você, naquele impacto, né, que você. Eu tive uma batida, comigo, o impacto pra mim foi uma Uhum. carreta com carreta batendo assim. Foram 2 caminhões assim, foi muito forte o impacto de Cristo na minha vida. Eu não Glória a Deus. consigo, eu não Só colocar uma colocação aí. A palavra, quando ela é semeada, ela nunca volta vazia. Ela sempre deixa o seu efeito. Ela tem o poder de transformar, trazer vida e luz para os nossos olhos. Aleluia. Aleluia, Sim. aleluia, aleluia. Você falando isso, varão, eu lembro de tudo o que foi acontecendo, da forma que Jesus foi trabalhar. E Jesus é lindo no trabalhar. Ele nos levou para aquele monte. Eu tinha acabado de ter uma experiência com ele, olhando pelos olhos terrenos. Sim. Precisaria ele ter me dado outra experiência no mesmo dia? Não, porque eu já tinha tido uma gloriosa. E cheguei contando e estava ali abismado com aquilo tudo. Sim. Teria necessidade? Não. Mas Deus é bondoso. Deus é fiel, ele é justo. E ele não faz isso por querer prender você a nada, não. Ele faz isso porque ele é misericordioso. Eu olhei para aquela situação, irmãos, e vi 4 homens: Pastor Anderson, o diácono Robson, eu e o David. 2 homens que tinham acabado de sair do mundo e 2 homens de Deus diante de nós. Eu não sabia o que era oração, irmão. Sabia. Foi na fé. Eu nem digo que eu fui na fé, eu fui na curiosidade. Eu sempre fui muito curioso para saber o que era aquilo. Essas coisas assim de Deus sempre, assim, me trouxe um ponto de interrogação. Mas, Sempre. mas tem que ter curiosidade. Se É, não tiver, não interessa. Mas se tiver Sim. curiosidade, vai querer saber porque é assim, porque tal. E é isso que movimenta os seus pés, a sua mente a aleluia, querer saber e a receber depois a resposta. aleluia. É, é dessa forma. E você falando isso, Johnny, a gente entra no assunto de novo. A minha incredulidade vinha com um pouco de curiosidade. Porque eu era incrédulo, não acreditava naquelas coisas que aconteciam dentro da igreja. É. Você vai dentro da igreja, meu irmão, você vê, você fala assim: o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? É. Não é possível. O que que tá acontecendo? Aí vai vendo, olha só, vai vendo a experiência. Assim, ouçam com atenção. Nós tínhamos acabado de chegar no monte. O pastor apontou para mim, olhou para mim e falou assim: você vai orar pelas famílias que estão lá embaixo. Quando eu olhei assim, olha, eu vi a cidade toda iluminada. Gigante, aquele monte de lâmpadas assim pequenininha. Lá naquele momento agora, Tiago, tem família, tem mulheres sendo espancadas, tem filhos sendo assediados por outras famílias sexualmente, tem mães sendo é, 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 destratadas, tem separação,
tem alcoolismo, tem drogas, agora tem gente saindo de dentro da casa para ir pro prostíbulo, tem coisas terríveis acontecendo e você vai orar pela família. Acabou. Eu gelei, falei, como que eu vou orar? Eu não sei, só que eu não falei aquilo por vergonha. Aí aqui começa, porque quando vai caindo as escamas, você vai começando a pegar Sim. a inteligência, aquilo que eu te falei. Você é burro, você tá no inferno, nos braços de Satanás. Toma, você é cego, Com burro. aquelas palas de cavalo que só olha Exato. para Não, a acho que se frente. fosse as palas aqui, tudo bem. As minhas palas eram assim. Não, mas Aí, a Bíblia diz que quando ficamos sem palavras, o Espírito nos ajuda a orar. olha lá. Exatamente esse ponto que eu ia chegar agora. Eu fiquei sem palavra e o Espírito Santo de Deus aqui, ó. Abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca. E eu falava, Senhor, me ensina a orar, abra a minha boca, abra a minha boca. Quando o pastor acabou de designar, né, ali, cada Uhum. um vai orar por tal coisa, eu abri a boca no meio dessa floresta, irmão. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, por favor, toca, o Senhor, por favor, guarda, o Senhor, por favor, liberta, o Senhor. E já não via mais ninguém. Eu não consegui. Uma escuridão, irmão. Se você sair 1 metro de perto de uma pessoa dentro de uma floresta, na Sim, mata, sim. o que acontece? Principalmente no inverno. Você não enxerga ninguém. Uhum. E foi o que aconteceu. Eles sumiram. Cada um foi para um lado. Passaram-se ali. Foi coisa rápida. Foi coisa bem rápida a oração de cada um. Em 1 hora a gente voltou de novo ao cerco, né? Ao círculo ali. Nós 4. Aí o Robson entrou, foi no carro, buscou o violão dele. Aí o pastor olhou pra mim, olhou pro Dave, olhou pro Robson, agora cada um. Agora a gente, o nosso íntimo, cada um, você e Deus. O Robson pegou aquele violãozinho dele e começou a dedilhar. A dedilhar. E sabe quando você, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tô falando pela minha, eu me senti nos céus, com os anjos adorando a Deus. Era um som de paz tão grande que aquilo começou a me trazer. Eu comecei a orar, que meio que chega, daqui a pouco um fogo, daqui a pouco. Quando eu vi, eu estava de joelho caído no chão, só que o poder que Deus derramou naquele local, olha o que aconteceu. O que eu tô falando aqui não é loucura, é poder. Poder de Deus. Poder de Deus é assim, Celine. Presença. Johnny, o poder de Deus, ele quando ele se revela na sua vida, ou você vira um incrédulo e fala, Jesus, por favor, eu preciso tocar porque eu não tô sentindo aí, deixa eu tocar aí, ou você entende e fala e ponto. É. Não é verdade? E eu falei e ponto. O que que aconteceu? O Espírito Santo desceu assim, ó, sobre nós e nós fomos batizados. Glória a Deus. Começamos a falar em línguas estranhas, em outras línguas eu não sabia o que estava falando. Daqui a pouco eu comecei a entender que o que eu estava falando eram as línguas dos anjos, era aquilo que o pastor falava, era aquilo que o diácono Robson estava falando. E aí eu comecei a olhar para aquela cena e não conseguia falar português. O pastor deitado no chão, naquelas folhagens, chorando, e ria de alegria e chorava, e o Robson deitado com o violão. E o Dave também, e eu também. Só que olha que lindo, olha que coisa linda. Há pouco tempo nós estávamos falando. Quando nós saímos para orar, o que que aconteceu? Ninguém enxergou ninguém, né? Eu enxerguei toda essa cena. E agora vocês querem ficar mais alegres e pasmos ainda do que aconteceu? Eu consegui enxergar tudo, eles conseguiam enxergar tudo. Nós parecíamos que estávamos assim num lugar de 2 por 2, 2 metros por 2 metros quadrados, tudo branco, claro. Era dia. Ficou dia. Ficou dia. Dia. Um dia ensolarado. Nós estávamos. Perdão. Nós estávamos num dia ensolarado. Perdão. Saúde. No meio da madrugada. Estávamos num dia ensolarado no meio da madrugada. Sim.
E eu não preciso desenhar nada. Só para efeito só para a gente aqui entender o que aconteceu de tão glorioso. O pastor levantou. Desculpa, gente. Santo Perdão. Tudo bem. Sinto. Tô aqui com uma alergia que tá incomodando aqui um pouco. O pastor levantou, foi até o carro, buscou a Bíblia. E lá tinha assim, né? Porque lá era uma floresta bem alta. E eles cortam as árvores, limpam ela e deixa só o tronco ali pra pegar, né? Sim. Encher o caminhão e pegar. Tinha um tronco de uma árvore bem grande que funcionou como um banco. Aí eu lembro como se fosse hoje. Era tão grande o tronco da árvore que eu me sentei assim, olhando o tronco da árvore. Assim, fiquei assim com as pernas cruzadas, sentado em cima. O pastor aqui do lado, o Robson lá da outra ponta, assim, com o violão aqui, nessa posição, e o Dave no meio. E o pastor pegou a Bíblia e começou a ler. E na minha cabeça ficava aquela alegria de estar vivendo aquilo ali, mas sem entender o horário, sem entender o tempo, sem saber o que. Sem saber, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Uhum. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E o pastor pregava a palavra para a gente ali, e o Robson ministrava também, através da harpa, né? A harpinha dele ali. Cara, Sim. foi uma experiência. Deus me levou em um lugar para eu olhar e dizer: eu não quero sair da tua presença, Senhor. Eu, Tiago, não quero mais viver outra coisa a não ser. E se eu pudesse, eu ia pegar aquelas madeiras ali, ia construir um barraco ali, ia ficar ali. Com o pastor, com o David e com o Diácono Robson, com o Como a violãozinho. presença de Deus é boa. Suficiente, nem comida precisava. Porque foi uma experiência linda. O pastor iniciou com uma oração, encerrou com uma oração, e nós entramos no carro e fomos embora. E eu dirigindo. Quando nós descemos a montanha, foi escurecendo. Foi voltando a escurecer, e ficou noite de novo. Quem é que explica isso? Quem puder me explicar aí, me explique. Porque nós não podemos explicar. O que nós podemos fazer numa situação dessa é glorificar o nome do Senhor e entender que esse poder que ele faz na nossa vida é o mesmo que ele tem de trazer uma cura, de levar para o céu, de salvar uma alma perdida no inferno, uma alma que está jogada nas drogas. É a graça. É a graça. É a graça. É a graça, e quando ela vem, meu amigo, ela vem para salvar, ela vem para libertar, para curar, e aí o que a gente faz? O que você faz? A gente bendiz o nome do Senhor, porque ele é lindo, ele é justo, é fiel. Eu tô conversando com uma pessoa aqui na minha frente, conversando com um homem de Deus, e para honra e glória do Senhor, você nasceu num berço de ouro, mas nós nascemos num inferno. Nós nascemos em situações terríveis. E eu tô aqui para honra e glória do Senhor, conversando com uma pessoa que eu vi. Eu vi tudo acontecer na tua vida. Uhum. E eu glorifico a Deus por tudo isso aqui tá acontecendo. Por Deus ter enchido o teu coração. Por Deus ter colocado esse desejo no teu coração de fazer um podcast da parte de Deus. Amém. Que venha trazer coisas para abençoar as almas lá fora, porque o mundo precisa de Jesus. Cada vez mais. O mundo precisa de Cristo. Jesus Cristo está aí, às portas. Uhum. Está aí às portas. E Ele é um Deus bom, misericordioso. Dê um conselho para os jovens que estão na igreja, mas que os pais deles estão no mundo. Porque hoje em dia está a acontecer cada vez mais. Que há jovens que encontram Cristo, mas que os pais estão no mundo. E para muitos tem uma certa dificuldade coincidir a igreja com os pais que estão no mundo, porque a maior parte são menores de idade e não pode dizer assim aos pais: ah, não,
eu quero ir, mas há pais que dizem assim: não, tu vives debaixo do meu teto. Dê um conselho para essas pessoas. Não desistam. Não desistam. Não deixem de orar. Não deixem de se permitir a palavra de Deus entrar na sua vida, porque quem vive um estilo de vida cristão, ele é moldado. Ele muda, ele é moldado. E aquilo, eu tô falando por experiência própria, foi o que aconteceu dentro da minha casa. Sim, É lógico, aí a gente vai olhar o tempo de Deus. O tempo de Deus na minha vida foram 10 anos. E a gente precisa entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Qual é a nossa função como cristão? Interceder, orar e saber que a boa mão do Senhor, pelos olhos da fé, que a boa mão do Senhor vai entrar lá. Eu tô falando isso uhum, por experiência própria. Foram 10 anos. Mas olha o que minha esposa está colhendo hoje. Um lar puro, um lar firme, um lar cristão. E Deus foi bondoso na minha vida, porque poderia ter passado muito mais tempo e meus filhos terem vivido num lar sim, complexo, um lar totalmente desregulado, um lar mundano, né? Por minha conta, porque eu sou o sacerdote da casa. Então, automaticamente, o peso vem, né, para aquele que toma conta. Então, o conselho que eu deixo para esses jovens é: não desistam, não parem, porque o Deus que fez na sua vida é capaz de fazer a boa obra nos seus pais, na sua casa. Esse é o conselho que eu deixo. Não desistam. E sempre sejam cheios. bem. Resuma a sua caminhada em uma só frase. Certeza. Certeza. Certeza de vida. Essa é a frase. Ela é bem pequena, mas é a frase. Certeza de vida, porque aconteça o que acontecer, eu sei que hoje eu vou morar com Cristo. Nós, Glória a Deus. nós, quando conhecemos Cristo, nós temos uma certeza. E Ele é o único que traz essa certeza pra gente. Jesus Cristo, quando Ele entra, Ele te dá essa certeza. Olha, né? É. Fica tranquilo. Isso aqui é passageiro. Falta só um pouquinho. Tô voltando já já. E aí a frase que eu deixo. É essa. Amém. Nós temos aqui umas perguntas do público, então vou fazer umas perguntinhas. Como foi para o senhor se tornar líder dos jovens? Para quem não sabe, em Meu casa, Deus. aqui, Diácono Tiago é o nosso líder dos jovens. Ah, e qual é que é o seu maior desafio de trabalhar com os jovens, né? Como é que foi se tornar e qual é que é o seu maior desafio? Mas diga assim, Sim. a Seja bem realidade. sincero, né? Sim, A sem pôr, sinceridade é muito sim, importante. sem pôr falinhas massas, diga assim. É assim, eles dão dor de cabeça. Pelo contrário. Assim, eu vou resumir bastante, né? Pra gente não ficar aqui Sim, muito, uma coisa muito pesada, massiva. Foi tudo muito rápido, foi como eu expliquei pro Johnny. uhum, O que aconteceu na minha vida foi tudo muito. Deus, ele não me deu tempo de. Eu queimei os carros boi, com tudo, com tudo, com a fazenda, larguei. Acabou, acabou. Você largou, Larguei. não queimou. Larguei. Deixa pra lá. Quem quiser pegar, pega. Façam o que vocês quiserem. Eu encontrei uma pedra preciosa que ela é muito grande, muito valiosa. Eu preciso mostrar ela, porque ela brilha. Essa pedra preciosa, ela brilha. Ela tem uma luz. Se você andar com ela, Celine, ela começa a brilhar. Aqueles que vão se encantar vão seguir junto contigo. Aqueles que se incomodarem vão fechar os olhos e vão correr daquilo. E você continua com aquilo na mão, precioso, sem oferecer de qualquer jeito.
Porque Jesus é muito caro para a gente estar aí oferecendo para aqueles que vão jogar fora. Não, Jesus é precioso. Jesus é lindo e valioso. E aconteceu tudo aquilo. Quando eu enxerguei, quando eu acordei para a realidade, eu já estava com uma liderança na mão. Era a liderança dos obreiros. É. E eu peguei aquilo para mim, eu passei muitas dificuldades na liderança dos obreiros. É claro, eu tive um suporte valioso, muito importante na minha vida, que foi a minha esposa, mas eu tive também um ensinamento muito grande, uma pessoa que me ajudou muito como obreiro, foi a irmã Selma. A irmã Selma me ensinou muito o que é ser um obreiro. Eu não me esqueço até hoje uma coisa que o senhor me disse. Que a irmã Selma o ensinou como é que é a chave da igreja. Exato. Ela me deu a Selma, ela carrega, eu não tô aqui com o meu... Ela carrega um bolo de chave assim, gigante na mão. Ela falou, Tiago, o bom obreiro, ele pega o bolo de chave e sabe qual é a chave da igreja. Eu estou a tentar até Mas hoje. você vai acertar. Eu Se já você estou a tá tentar, eu digo tentando, assim, eu quero o bom ser, obreiro. eu quero saber qual é que é a chave que abre todas as portas. E o que aconteceu? Aquilo foi me trazendo alegria. Por quê? Porque, não me leve a mal, tem pessoas que levam isso a mal. A irmã Selma, o próprio diácono Robson, eles me deram uma oportunidade que muitas das vezes a igreja não dá. Uhum. Ou às vezes a pessoa que está naquela função não dá. Qual era a função diaconal? Fazer os trabalhos ali do templo, a Sim. ornamentação, a organização da igreja. Esse é o trabalho diaconal, né? O trabalho braçal, trabalho de organização. Os outros trabalhos, a oração e essas outras coisas, pertencem ao presbitério, à outra parte. Uhum. A nossa parte é essa. Então o que acontece? Eu ainda não estava nessa parte. Eu estava auxiliando o auxiliar que auxiliava o diaconato. E a Selma, ela ficava ali na cozinha, ficava ali limpando os banheiros e ela, olha, lá embaixo tem um lugar assim, assim, assim que coloca o lixo. Se você quiser fazer, você pode fazer. Você quer ir lá? Rápido. Com pouco tempo, ela já não fazia mais. Porque eu pedi para ela para deixar fazer e ela me permitiu aprender. Uhum. Ela poderia falar: não, fica tranquilo, eu faço. Vai sentar para ouvir a pregação. Ela poderia falar isso. Mas ela ia estar sendo injusta. Uhum. E como um bom obreiro, ela me ensinou. Como um bom servo, ela me ensinou. Faça tudo o que você puder. Se tem alguma coisa te incomodando, pegue e faça. Se tem o chão sujo, não fala do seu irmão. Pega a vassoura e faça. Se tá faltando uma água para o pregador, pega. Olha para o diácono, né, para o líder ali dos obreiros. Se você ainda não é um diácono, se você ainda não tem essa função de estar fazendo ali as coisas ali, na hora do culto, né, na hora do culto, da pregação, Uhum. diga, olha, tá faltando. Olha, tá faltando um papel lá em cima, o Ou eu pastor tá posso suando, fazer. ou eu posso fazer. Sim. E foi exatamente isso que o diácono Robson fez. Eu era só um auxiliar. Eu auxiliava ele de vez em quando. Ele pegou, com muita bondade e misericórdia de Deus, Tiago, hoje você vai servir a água do pastor. Como se fosse, hoje você vai trazer a palavra de Deus. Quando ele falou aquilo para mim, parecia que eu ia estar, parecia eu fui como se eu estivesse levando água pro rei. Ou pro presidente da Suíça, com toda alegria, com todo prazer. Falei, aqui, tá aqui. Aí voltei. Aí fiquei ali, ele falou, você vai ficar na porta hoje. E aí já era. Porque quando o obreiro verdadeiro, ele te dá a oportunidade, ele tá dizendo, tem jeito sim para você. Você também pode fazer a obra. Você não veio, você não foi salvo para ficar sentado num banco. Você não foi salvo para não Uhum. dizimar, não ofertar. Uhum. Você não foi salvo para chegar aqui na igreja, dobrar o joelho. Não. Você foi salvo para fazer a boa obra. Você Usar, foi usar a. ser usado. Sim, Seja, Tiago, dizimista fiel e tal. Uhum. E aí foi. Então, é isso que eu falo. Aproveite as oportunidades. sim.
Sim, e Seja servo do Senhor. Aproveite as pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Se é uma pessoa que entende, que sabe das palavras, aproveite, aprenda, ouça. sim, e depois o senhor foi líder dos obreiros. Sim. Qual é que foi a maior diferença entre dos obreiros e os jovens? Assim, para mim foi um peso muito menor a liderança dos jovens, Sim. porque, eh, assim, eu liderava sozinho. Quando o pastor, né, através da oração, debaixo de oração, Uhum, eh, passou a liderança para mim, para Mayra, nós pegamos ali jovens que vieram bem formados, né, já da liderança anterior dos adolescentes e dos jovens. Então, eu digo assim, eu costumo dizer, a liderança dos jovens, para mim, é um presente. Viver com vocês é para mim uma realização. É lógico que isso aí que eu tô falando é bonito de falar, uhum, mas não tira a minha responsabilidade de estar debaixo de oração, tá tendo que aprender diariamente a Bíblia, porque vocês são sábios. Os jovens que ficam debaixo da minha liderança, Celine, temos teólogos, pregadores, diáconos, pastores, presbíteros, nós temos ali uma formação muito grande. São jovens inteligentes, jovens cheios do Espírito, jovens glória a avivados. Deus. Então, a minha função e a minha obrigação é estar na frente de vocês. Então, Uhum. vocês automaticamente me incentivam a crescer. Olha como Deus é bom. Falar em crescimento, como é que você vê os seus jovens a crescer em Cristo? Como eu vejo, Sim, dá pra ver é outra fácil. pergunta. Dá pra ver fácil. Nós vemos sim. E às vezes a gente entende que a evolução, muitas das vezes, para um é um pouco mais rápida, para Sim. outro é um pouco mais demorada. Mas a gente continua orando, continua jejuando, continua trazendo aos pés do Senhor a dificuldade de cada um. Por quê? Porque tem muitos deles que estão. Deus derramou a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a Mayra. E eu sempre peço a Deus o favor dele na minha vida, porque eu estive no mundo. Eu não posso chegar e cobrar dos jovens um peso que eles não podem Sim. carregar. Não posso, não, é injusto. Temos jovens ali que têm 2 escolas. Temos jovens ali perdão, desculpa. Temos jovens ali que trabalham, estudam. Isso não é uma desculpa para não buscar Deus. Não. Não é. Mas eu também não posso pesar a mão. É São cansativo. jovens. São jovens. Qual é a função do líder? Chamar, e aí a gente vê, né, aquele que realmente desculpa, Não Tem faz nada não. mal. vê, eh, chamar, ver aquele jovem que está com uma dificuldade Ou até maior, entrar em propósito, oração. sentar. E qual é o nosso intuito? De tentar ajudar. Eu não tenho que Sim. falar de uma coisa que um jovem está falando em público, Não. né? E toda conversa que nós temos com cada um deles separadamente é dali, e isso é princípio. Eu aprendi isso com meu pastor. É dali para o céu. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Uhum. Ninguém mais. Por isso que eu falo, é lindo e é agradável. É lógico que nós temos muitas tarefas ali. Eu e a minha esposa, a gente tá sempre em consagração, tá sempre debaixo de um peso muito grande para não deixar a desejar, deixar vocês com pouco alimento, com pouca palavra, mortos. Uhum. Eu fui salvo. Jesus me salvou. E Jesus me salvou Glória a com Deus. alegria. Muitas das vezes eu também preciso segurar um pouco isso, porque os novos que às vezes chegam, vê um líder alegre, brincalhão e tal, e interpreta mal. Sim.
pode interpretar. Então, Talvez não veja a eu, seriedade. eu tive Sim. que me moldar um pouco e para mim é trabalhoso. Uhum. Para mim tem sido muito difícil. É ser, de repente, diferente em algum ponto com algum deles por conta disso. Mas é necessário. Uhum. É necessário porque Jesus ele precisa habitar em mim, em tempo e fora de tempo. Então, se eu estiver mostrando Jesus Cristo para você, mas para o Johnny não, Sim. alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Por mais que isso incomode a ele, mas estou fazendo alguma coisa de errado. Então eu preciso mostrar Cristo, né? E muitas Uhum. das vezes é necessário, muitas das vezes a gente vai precisar trazer uma palavra de repreensão, uma palavra de Sim. demonstração, né? Eu, como pai de 3 filhos, eu tenho a obrigação de cuidar do meu lar, de cuidar para que meus filhos vivam essa vibe, vivam esse estilo de vida. Preciso cuidar. É. Essencial. Trazendo aqui um ponto, sabendo que a fé ela é individual, depende do seu esforço. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a palavra, então tem que estar disposto a ouvir os líderes, ouvir a palavra e se dedicar, buscar pela verdade. E não vem do nada vem nada. É ler leitura da palavra, Sim. jejum, oração, para produzir É. essa fé que tanto Aleluia. busca. Aleluia. Linda essa reflexão sua, Johnny. Linda essa colocação. Muito inteligente, sabe essa colocação sua. Foi muito boa essa colocação sua. E é por isso que eu falo. Os desafios que nós temos são esses. Quais são os nossos desafios como liderança? Olhar aonde o jovem se encaixa melhor. Qual é o chamado daquele jovem? O que é né? Onde é que ele está indo para poder colocar ele para trabalhar no lugar certo, trabalhar com o jovem no lugar certo. Olha, do nosso meio ultimamente, quantos pregadores da palavra têm saído? Glória a Quantos, Deus por isso. quantos músicos têm saído? Quantos adoradores, cantores têm saído do nosso meio? Por quê? Porque tem que ter a estratégia, tem que ser tomado pelo Espírito Santo, debaixo de oração e É. ouvir a voz de Deus e fazer a coisa certa, né? Ouvir a voz de Deus é muito importante, né? Eu digo sempre que um líder ele não pode tomar nenhuma decisão sem orar. Ele não pode tomar nenhuma decisão na hora, porque ele precisa dobrar os joelhos, consultar o Senhor e ouvir a voz do Senhor. É discernimento, não é? Senão, não há porquê. E outra coisa, esse é um ponto. O segundo ponto é, nós somos líderes, mas eu tô falando eu por mim, aqui agora, eu vejo dessa forma. Eu entendo dessa forma. Eu sou um auxiliar do pastor. O pastor ele não tem como Sim. liderar todas as coisas. Então, eu auxilio na liderança dos jovens junto com a minha esposa para ele, porque ele não tem condições de liderar os adolescentes, liderar ele toca 2 igrejas. O Sim. pastor Anderson ele tem a responsabilidade de cuidar de 2 igrejas, de quase 200 famílias. Você tem noção do que é isso? Imagina ainda ter que liderar esses grupos. Se for botar o tanto de pessoas que ele fala no telefone por dia, em horas, É são muita mais de coisa. 8 horas e meia por dia no telefone. Eu tô falando isso porque eu convivo com ele, né? Então é difícil para um pastor. Então a gente se coloca ali auxiliando ele, né? Lógico que, olha, qualquer dificuldade, nós vamos até ele, ele nos auxilia. Tiago, tenta fazer assim, assim, assim. Não, vocês façam assim, assim. E tem dado certo. Tem dado certo. Glória a Tivemos Deus. olha como Deus é bom comigo. Olha como Deus é bom na minha vida, Johnny. Eu vim para Cristo, Hum. né? Entrei para a liderança dos jovens e o primeiro retiro de jovens eu já fui como líder. Foi o É. primeiro retiro dos jovens. É.
Eu Foi tive a, muito bom. O eu retiro dos tive a jovens foi abençoado. oportunidade de fazer parte do primeiro retiro dos jovens da Igreja Unidos em Cristo. É uma Berna. grande É uma responsabilidade. grande responsabilidade. Foram 7 meses de organização, juntando ali todas Foi as bênção. é, Tão bom. o que tinha, né? Os jovens As fazendo humilhações, arrecadações, sim. correndo ali, fazendo ali, dando uma oferta aqui, dando uma oferta ali. Um jovem ia dali, vendia um salgado, fazíamos cantina. E eles conseguiram. Vocês, no caso, né? Os jovens, conseguiram. Nós também nos empenhamos ali, foram 7, 8 meses de organização, muito joelho no chão, para que nada acontecesse de errado, pedindo a Deus. E foi um Foi, evento, para um primeiro encontro dos jovens, foi um evento muito grande. foi. Nós convidamos igrejas de uma Uhum. outra igreja, jovens de uma outra igreja, da nossa igreja, convidamos a igreja de Mantova, veio a igreja de Genebra, a igreja Sim. de Berna, a igreja de Tum, e ainda da igreja a de Belém, né? Que eu acho da Espanha, eu Tá bom, esqueci, pastor. a Bom Pastor. A Bom Pastor da Espanha, que são 2 congregações, e Ah, e a vieram Figueiras e também. Figueiras Sim, também. Ou seja, nós tivemos uma quantidade de quase 150 jovens. sim. Não é fácil organizar tudo isso. Ai, foi Mas bênção, foi, foi uma bênção. foi renovo, Foi uma. foi. E olha, Deus falou. Foi. daquele jeito. Para mim, fazíamos outra vez agora, né? Eu, por mim, eu nem teria acabado aquele Sim. retiro. Por mim, ficaria ali com vocês. Por quê? Porque onde o Senhor tá, não tem Glória a tristeza, Deus. Sim, não tem dor, não tem remédio, não tem nada que atrapalhe a nossa vida. Quando você tá debaixo do poder da graça, você fica com um sentimento é de bom. paz Sim. aqui na terra. Agora, para finalizar, dê uma palavra para as pessoas que estão lá em casa. Uma palavra para o coração das pessoas que estão lá em casa. Amém. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda estão confusos, aqueles que ainda não perceberam, aqueles que ainda não chegaram à porta de uma igreja, aqueles que ainda não deram atenção, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam. Olhem para Jesus com outros olhos. Olhem para Jesus com outros olhos. Porque Ele é o único capaz de abrir os olhos daqueles que ainda não viram. Falo isso para vocês, porque Ele fez isso comigo. Assim como Ele fez com Paulo, numa outra situação em que Paulo era um perseguidor, passou a ser perseguido, mas ele entendeu e aceitou a ser perseguido. Por quê? Porque ele foi tocado por Jesus. E aquilo já não incomodava mais ele, ele já entendia, já tinha as marcas de Cristo nele, e é o que acontece comigo, acontece com cada um. Que Cristo possa entrar na sua casa através desse vídeo, desse podcast, que ele possa ter um encontro, que você possa ver Cristo de uma outra forma. A igreja não é um lugar ruim. A comunhão com os cristãos não é um lugar ruim. É necessário ter esse entendimento, é necessário crer. E aí eu venho e faço o convite. Prove do Senhor. E você não irá se arrepender. Eu te garanto. E aqueles que já conheceram o Senhor e ainda não tiveram um encontro verdadeiro, não foram tocados e não viram o sobrenatural de Deus, busquem, busquem, porque aquele que busca, ele encontra.
Jesus Cristo, ele é como um avião. Se nós estivermos longe, nós vamos enxergar eles como se ele estivesse lá em cima. Mas você pode se aproximar desse avião. Você pode ir até um aeroporto e olhar, você vai ver a diferença, a grandiosidade daquela máquina e olhar e dizer, meu Deus, isso é desse tamanho? Como pode? Agora há pouco estava lá em cima. É a proximidade. Jesus, ele é imenso, ele é grande, ele é capaz, ele é glorioso, ele é verdadeiro, ele é salvador. Glória a Deus. Ele é verdadeiro, ele é puro, ele é fiel. Dê uma chance, busque ao Senhor. Você que conheceu a Cristo e ainda não teve um encontro sobrenatural, se derrame nas palavras. Entra, busca. Não entendo, Tiago, não consigo refletir. Só leia. Só leia. Deus. Ah, porque eu não sei. Eu também não sabia. E foi assim que eu comecei, sem saber. Peguei um plano de um mês para ler a Bíblia toda em 30 dias. Li a Bíblia toda em 30 dias, não entendi nada. Mas eu li. E continuei lendo, e não entendendo nada. Não... Acreditem, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu não consegui gravar um versículo. A segunda também, a terceira, e assim vai. E é normal. Porque nós somos seres humanos. Somos falhos e muitas das vezes a gente acaba buscando uma coisa, mas sem saber qual é, ou então sem uma intenção verdadeira. Vai buscando, vai lendo, porque uma hora, através disso aqui, da palavra verdadeira, você vai ter um encontro com Deus. Eu te garanto. Deus. Eu te garanto que você terá um encontro com Deus se você continuar buscando ao Senhor dessa forma. Creio. E se enchendo de irmãos e bons amigos que busquem a mesma coisa que você esteja buscando, que é Cristo. Né? Provérbios 17 vai falar, né? Em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce o irmão. Nasce o irmão. Normalmente a pessoa que está com problema, angustiado e isso e aquilo, vai aparecer um bom irmão para te ensinar a boa palavra, para te trazer palavra de vida, para te trazer palavra de salvação, para te trazer palavra de libertação. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos aonde? Nós estamos presos. Satanás, ele faz isso com sabedoria. Os demônios fazem isso, eles aprisionam as pessoas num lugar e você acha que aquilo é tudo. E na realidade você está cego. Quando você encontra Jesus, que você abre os olhos e você vê a igreja de Cristo trabalhando como um corpo, Cristo sendo cabeça, você fala: meu Deus, eu faço parte desse corpo, eu faço parte disso. Eu também me movimento, o meu dedo também serve para alguma coisa, eu sirvo para alguma coisa. Olha só, Satanás ele não deixa. É. O que Satanás quer é que você não entenda isso. Por quê? Porque ele quer continuar destruindo as casas, destruindo as famílias, destruindo os jovens, destruindo os adolescentes. Satanás ele não tem pena. Não importa quem seja, ele quer fazer o trabalho dele. Quer mentir, te enganar, até as escamas dos teus olhos cair. Evitar que você alcance Exatamente. a A verdade. verdade. Exatamente. E esse é o conselho que eu dou. Para aqueles que não conheceram, para aquele que é incrédulo, creia. Pronto. Jesus salva. Amém. Jesus, aquele que não tem sono, Jesus dá sono. Aquele que tem dor de cabeça, Jesus tira a dor de cabeça. Aquele que não anda, Jesus faz voltar a andar. Aquele que está no leito de morte, Jesus Glória a tira. Deus. Aquele que tem doenças, Deus faz. E eu não estou falando aqui que não, mas Deus não fez na vida de um outro, não fez. O poder é dele. A nossa função é dizer que ele faz. Crendo pelos olhos da fé que ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Essa é a nossa função, de mostrar quem Deus é nessa terra. Porque daqui uns dias não vai ter tempo. Daqui uns dias ele vai vir arrebatar a igreja dele e aí já era. Então, a nossa função como cristão é dizer: há tempo sim. Jesus é fiel, é verdadeiro para cumprir a boa obra na sua vida. Creia. Amém. Ao incrédulo,
Creia. Ao triste, Deus pode trazer alegria. Ao depressivo, Deus cura a tua depressão. Deus salva, Deus liberta. Venha para Cristo. Amém. Amém? Muito Amém. obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer Vai foi ser meu. sempre muito bem-vindo. Amém. Quero fazer algumas palavras. Ahm, para o Senhor, é uma honra para nós, é um privilégio para nós ter o Senhor aqui, e o Senhor é uma inspiração para nós pela coragem que o Senhor tem, essa abertura de falar sobre o testemunho e tal, Aleluia. porque não é todo mundo que está disposto É, a falar a sua história, e a gente quer agradecer pelo tempo que o Senhor tomou, e sabendo que toda a obra que a gente faz para Cristo, ela não é em vão. aleluia. E que Deus continue abençoando o Senhor e capacitando nesse tempo de liderança e propósito, que nunca falta presença. E nós agradecemos por essa inspiração e essa coragem que o Senhor tem de transmitir o seu testemunho, a abertura, para que nós possamos entender e receber da palavra. Amém. Eu que agradeço a vocês e Amém. estamos juntos. Maranata Podcast. Venha para Cristo. Tchau a todos. Até o próximo episódio. Tchau.